Salve, salve nação, bora aí para as últimas informações dessa quinta-feira bem agitada no Flamengo, com notícias exclusivas direto da ESPN. Mas antes quero pedir ajuda de vocês que não são inscritos, já se inscrever no nosso canal Voz do Mengão e deixar muito like nesse vídeo para fortalecer, beleza? Também deixe um comentário dizendo quanto você acha que vai ser o resultado do jogo de hoje. E agora, sem mais enrolação, bora para as notícias. As entrevistas na íntegra também no YouTube da ESPN, também no espn.com.br. A gente viu o Pedro Henrique Torre conversando então com o Felipe, com o Paquetá, também com o Léo. Felipe falou, não é, Pedro, que ele está pressionado por desempenho e resultado? O Flamengo vai precisar das duas coisas amanhã. Bom dia. Tudo bem, Bruno? Bom dia para todos por aí, enfim, Mari, Jailson, todo mundo, beijos, abraços. Pois é, ontem eu digo a gente porque equipe também, todo mundo, tem muita gente que trabalha por trás das câmeras para colocar tudo no ar, então estivemos lá no Ninho do Urubu para fazer algumas entrevistas com Felipe Luiz e com os jogadores. O sentimento geral foi que, de fato, eles reconhecem que o momento não é bom, tem que melhorar, há uma cobrança mesmo entre eles, além da cobrança da diretoria, então entendem que há pressão e dão razão até aos torcedores que reclamam bastante desse momento do Flamengo, porque virou demais, né? O Flamengo era multicampeão ano passado, vencia a maioria dos seus jogos, esse ano está encontrando bastante dificuldades. Então deu para ficar bem claro aí, especialmente como você ressaltou na fala do Felipe Luiz, que entende que tem pressão mesmo mais externa, como ele diz, por resultado e também por desempenho. O Flamengo vai precisar amanhã aqui apresentar os dois e vencer por 2 gols de diferença o Lanús aqui no Maracanã. Mais de 60 mil ingressos comercializados, a casa vai ser bem cheia aqui no Maracanã mesmo, lotado. E aí eu perguntei a alguns deles também sobre as questões, e aí, tá esperando o Maracanã ansioso ou que empurre? O Felipe Luiz disse, não, espero que empurre desde o começo para a gente fazer o nosso papel e conseguir conquistar essa Recopa. Como você disse aí, o Flamengo não conseguiu algumas viradas recentemente em mata-mata, mas tem essa expectativa de ter um time bem forte. O Jorginho, muito difícil ainda, que possa ser até contado entre os relacionados para essa partida. E aí o Felipe Luiz vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça. Paquetá ali no meio de novo, ou joga o Paquetá para a ponta mais à frente à direita, e aí reforça com Everton Araújo no meio de campo. Enfim, o Felipe Luiz vai trabalhar ainda nesta quarta-feira no Ninho do Urubu. Sempre engano um pouquinho porque o jogo é na quinta. Então é isso, a gente fica aqui observando o Maracanã sendo bem tratado, passagem de som, e amanhã esse jogo vai ferver por aqui. Flamengo e Lanús, 21h30, transmissão, Bruno, exclusiva, ESPN e Disney+. É isso aí, só que ou você é um dos 60 mil que estarão lá, certo? Como o Pedro contou, ou até um pouco mais, né? 67, 68, 70 mil, ou vai assistir aqui com a gente. E aí o Felipe falou que espera o apoio, não sei se ele espera ou se ele quer, né? Ele quer. Ele quer e espera. Mas vai depender muito da escalação dele, já de saída, já o recado. Às vezes na escalação já tem aquele barulho. Já, assim. ué. Dependendo da escalação, já... A torcida já fica um pouco, né? Mas o que daria um barulho se aparecer na escalação? Emerson Royal. O Emerson Royal pode dar um barulho. Então a expectativa pelo Varela titular, por exemplo. E aí, sabe o que pode dar barulho? Eu gostei, a gente comentou disso na live, só que acabou não gerando resultado, que é a escalação sem centroavante. Que eu imaginei uma coisa, sem um homem de referência, muita movimentação, troca de posição e tal. Só que chegou lá no jogo da Argentina, a gente viu que não aconteceu. Mas foi apenas o primeiro jogo que o Felipe Luiz utilizou, né, essa escalação. Mas acredito eu que se já sair sem um homem de referência, talvez já tenha um barulho. Ainda mais precisando do resultado também. Tipo, não tem o Pedro na escalação, ou não tá o Bruno Henrique. Ou tá o Bruno Henrique, exatamente. Na função. Exatamente. E assim, o Paquetá, ele fala sobre ter que competir muito para que o nível técnico do Flamengo apareça, né? Porque tem uma diferença também técnica, né? Enfim, o Lanús competiu demais e, assim, conseguiu o resultado, mas o Flamengo tem o melhor time, alternativas, peças, individualidade, vai estar com o Maracanã cheio.
Então, tem que subir muito esse nível mesmo de competitividade que a gente falou, né? Que não apareceu em muitos jogos do Flamengo. Nesse primeiro jogo na Argentina não apareceu, né? Contra o Corinthians também, ele ficou abaixo do que o Corinthians competiu ali na Supercopa? Vocês conseguem avaliar assim ou não? Não, cara, de competição não. Eu acho que contra o Lanús faltou mais movimentação mesmo. Acho que ficou muito engessado. A falta de competição para mim foi nítida contra o São Paulo. Para mim, aquele jogo contra o São Paulo, a falta de competição para mim foi bem clara. Mas no jogo contra o Lanús, eu só achei que ficou no arame liso e falta de movimentação, principalmente, que estava sem um homem de referência. É que para mim reforça muito isso sobre essa competição e tal, a fala dos próprios jogadores, né? Sim. Aceitando esse momento. Os últimos confrontos de mata-mata do Flamengo, a gente está vendo aí nesses últimos confrontos onde ele perdeu o jogo de ida. Ele só conseguiu avançar na Copa do Brasil ali em 23, quando ele virou para cima do Maringá. Ele caiu diante do Del Valle, do São Paulo, na Copa do Brasil também em 23, na Libertadores ali pro Peñarol e pro Galo, na Copa do Brasil do ano passado. Mas geralmente quando vê essa coisa assim, tem jogador insatisfeito, quem é que passa isso? Isso vem geralmente de quem? O jogador que não está jogando, está insatisfeito, o empresário, o assessor vai e passa pro repórter. Está insatisfeito, fala com o chefe que está insatisfeito, fala que quer jogar, reclama. Sempre tem alguém insatisfeito. Qualquer grupo de jogador tem alguém insatisfeito. Quem não está jogando está satisfeito? Não, o cara quer jogar. A não ser o jogador acomodado. E um elenco como o do Flamengo, como o do Palmeiras. Alan e Arias, agora, né? Os dois ali vão disputar a posição. Se o Abel Ferreira encontrar uma maneira, os dois jogam juntos. Circunstancialmente, um deles fica no banco. Vai ficar satisfeito? Não. Mas significa que o cara vai querer ir embora? Também não. E se ele estiver realmente muito insatisfeito, fala com o técnico. Então, quando vem essa história via imprensa, eu acho meio, tô fora disso. Tá insatisfeito, seja profissional, pô. Vai lá e fala. Ora, tô insatisfeito, quero jogar. Ou então, quando entrar, joga pra cacete e ganha posição, porra. Né? Agora, quem jogou pra cacete na partida contra o Lanús? E quem que jogou pra cacete qualquer outro jogo esse ano? Tem alguém com direito de estar insatisfeito no grupo do Flamengo, me diz? Alguém tem o direito, algum jogador tem o direito de se sentir-se insatisfeito? Todos eles, quando entram, sabe um que tem direito? O Everton Araújo. Eu não acredito que seja ele o insatisfeito, não. Porque esse menino melhorou muito, o próprio Felipe já admitiu numa coletiva que foi injusto com ele por não tê-lo colocado em algumas partidas, e ele continua não sendo utilizado como poderia. Até pelo aspecto físico, forte, está bem, está saudável, pronto, e tem jogadores da posição que não estão tão bem. Né? Agora, quem mais pode estar insatisfeito com alguma coisa? Luiz Araújo, para dar um exemplo, não vinha jogando, se machucou, voltou, jogou bem? Não jogou bem. Plata, não está jogando bem e nem tem que estar satisfeito, toda hora é utilizado. Pulgar, sempre está jogando. Estou citando alguns nomes aleatoriamente. Quem é que pode estar insatisfeito? Samuel Lino, talvez, né? Entra toda hora. E até não foi mal no domingo, não. Ele deu uma assistência, sofreu um pênalti, que para mim não foi pênalti, aquilo ali é um absurdo, aquele pênalti, mas foi marcado. E depois perdeu um gol. Ia se fazendo um golaço e perdeu um gol. Mas ele toda hora tem oportunidade, tem insatisfeito. Ele tem que estar satisfeito com ele mesmo, porra. Porque ele não está jogando bem. E ele custou 25 milhões de euros. Ele tem que jogar bem. Ele tem que justificar o investimento. Quem tem que estar insatisfeito é o torcedor do Flamengo. Entendeu? Não estou aqui, veja bem, não estou aqui negando a apuração de ninguém. Estou dando a minha opinião. Não vejo nenhum jogador do Flamengo, talvez o Everton, um ou outro, possa ser exceção. O Vitão está insatisfeito, acabou de chegar. Ele merece jogar? Acho que sim. Mas não dá para estar insatisfeito, acabou de chegar, amigo. Então não pode ser ele. Quem é que está insatisfeito? Quem tem motivos para estar insatisfeito? Eu pergunto ao torcedor do Flamengo. Qual o jogador do Flamengo que hoje, pelo que fizeram em 2026, tem motivos para estar insatisfeito? Para torcer o narizinho? Para o assessor, ou para o empresário, para o amigo, para o parça, passar para o repórter, olha, fulano está insatisfeito, não está muito feliz não. Quem é que tem condições disso? Vá procurar o que fazer, né? Vamos correr um pouquinho mais, se dedicar, dividir todas as bolas, ganhar a segunda bola, finalizar no gol quando tem a chance e não ficar dando toquinho de efeito, ou peteleco como o seu Carrascal. Carrascal deu um peteleco domingo na mão do goleiro, que me lembrou o peteleco que ele deu contra o Corinthians na Supercopa. Aí quando a bola sobrou pro Gabriel Paulista, o que ele fez? Deu uma porrada para dentro do gol, o Corinthians ganhou a Supercopa. Mesma coisa, bola sobrou na frente da área, ali na entrada da área, pimba, gol do Corinthians, ganhou o jogo. O que o Carrascal fez antes, quando estava 0-0? Deu um chuteco. E depois foi expulso ridiculamente. Quem está insatisfeito é o torcedor do Flamengo. E não jogou nada nesses últimos jogos. Não jogou bem, inclusive, no próprio jogo do Madureira. E dentro da área, deu um peteleco no centro do gol. Numa das poucas chances do Flamengo no primeiro tempo. A outra foi do Pedro, que ao invés de dar uma pancada para fazer o gol, tenta a bolinha colocada, que dá a chance do goleiro, o Neguete foi lá e pegou. Então, quem é que pode estar insatisfeito? Me diga, eu estou procurando aqui, tirando esses nomes que eu lembrei aqui,
que eu não acredito que estejam, porque acho que naturalmente vão ter oportunidade, talvez até na quinta-feira, tanto o Vitão quanto o Everton Araújo. Quem é que pode ter insatisfeito? Vão inverter a mão aqui. Porque da maneira que essa coisa chega, não, os jogadores estão insatisfeitos com o quê, amigo? Que, pelo que eu soube, foi a pauta da conversa. A pauta da conversa do BAP com o Boto, Felipe Luiz e o elenco. Pelo que eu soube, foi nessa linha. O que está faltando? O que está havendo? E uma coisa que eu sei que foi discutida foi: o Flamengo não pode aparecer nas estatísticas de desempenho na temporada, em todas as competições, entre os times da Série A como um dos piores. E está aparecendo entre os piores.